Eu comecei a terapia agora há pouco, né? Fiz 2 sessões, primeira vez na minha vida. E o meu psicólogo estava falando que de um ano para cá, nunca tantas pessoas procuraram ele por burnout. É uma coisa que a gente ainda vai ter que pesquisar, porque assim, já era alto Sim, o tá nível muito mais alto. em 2018, em 2019. Não precisa nada. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde decretou um ano de combate ao suicídio. Sim. Entendeu? Em 2018. E naquele momento, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, você tinha um suicídio a cada 40 segundos no mundo, antes da pandemia. Depois da pandemia, Se agravou muito. com certeza, porque deu os dados. Sim. Porque tem uma outra coisa também, o suicídio não é divulgado. Uhum. Porque... que não pode, né? E que eu acho que é errado. Sabe por quê? Eu não sou contra, eu acho que a forma como divulgam é errado. Porque só divulgam suicídio, por exemplo, todo dia tem suicídio. Mas só divulgam quando tem alguém conhecido, aí as pessoas formam aquilo como se fosse assim, fulano não aguentou o mundo cruel e suicidou. Faz aquilo quase uma coisa romântica. Isso é ruim. Sim. Romantizam o Romantizar o ato de suicídio, porque o suicídio é a coisa mais antinatural para o cérebro. Tá? O cérebro faz tudo para sobreviver, o suicídio é o oposto. Sim. Né? Então, eu sou contra, eu acho que a imprensa ela tem que arrumar um jeito da gente falar, porque assim, é uma epidemia, tá? É uma pandemia Ignorar não vai silenciosa. ajudar. Ignorar não vai ajudar. Não, mas falar Sim. do jeito que tem que Sim. falar. Sim. Do tipo, 90% dos suicídios são evitáveis. Sim. São evitáveis. Sim. Porque são consequências de depressão não tratada, de bipolaridade, o maior índice de suicídio é entre bipolar. Sim. Porque o bipolar, ele vai de uma euforia, quando ele cai na depressão, ele É um cai num abismo muito fundo, que ele não tão sabe lidar. forte que ele pode realmente Me cometer falaram o isso uma suicídio. vez, que a pessoa que ela tá acostumada com a nuance, é mais difícil ela cair e não conseguir levantar. Exatamente. A pessoa que não tá acostumada com a nuance, que tá sempre bem, a hora que cai é mais difícil de... É que nem coração, né? Por exemplo, entre 30 e 40 anos, você ter um infarto agudo é muito mais mortal. Sim. Por quê? Porque depois de 40 anos você começa a fazer a tal da circulação colateral. Que o coração já vai ficando mais rígido, o próprio organismo vai criando novas circulações, como vai criando as veiazinhas da gente. Sim. Então, o que acontece? Quando tem um infarto mais velho, já tem circulação colateral sustentando. Porque Entendeu? já tava meio que o corpo já estava se preparando. Para o envelhecimento. Exato. Para esses eventos. Agora, quando a gente está aqui jovem, o coração lá, tá. No máximo, Se né? tem um infarto, Ele geralmente é fatal. Sim, eu vi no Twitter alguém escrevendo, chegaram aqui no hospital, chegou uma jovem de 23 anos, caminhando lento, com uma dor no peito, não estava se sentindo bem, infartou, faleceu. E outra coisa que a gente tem 23 hoje, anos. Yasmin, que me preocupa muito, a gente está tendo um boom de câncer de fígado e de infarto em jovens. Álcool. Por conta, não só álcool anabolizante. Nunca se usou tanto anabolizante. E mulheres, né? Nós somos mais... Você, por exemplo, a nossa constituição física tem muito mais tecido de gordura do que os homens. Porque os homens têm mais testosterona e a gente tem mais estrogênio. Ok? O que acontece? Você hoje vê mulheres com 0 gordura. Aquilo não existe sem bomba. Como também os homens, depois de uma certa idade, aquilo não existe sem bomba. E não é bom para o corpo não ter gordura nenhuma. Não pode, porque a gente precisa de gordura para fazer hormônio. Sim. Por exemplo, E uma energia. menina anoréxica, o que acontece com a menina anoréxica? Deixa de menstruar, Sim. porque ela deixa de ter hormônio. Então, o que acontece hoje? Hoje há uma epidemia de uso de hormônios que você vê, você sabe, eu pelo menos sei direitinho quem repõe ou quem usa como essa coisa de aumentar a força física, aumentar a oxigenação. Aquilo ali, hoje, é responsável pelo maior índice de infartos agudos em jovens Meu e Deus. câncer de fígado. Meu Deus. Então, hoje você está pegando um cara de 42 anos, porque leva mais ou menos 10 anos, se você usa muita bomba, para você ter um câncer de fígado.
Então, quando você vai ver, câncer de fígado é silencioso. Quando você vai ver, já está em metástase. Mas é a busca pela estética padrão. E por isso que muita gente também está morrendo em mesa de cirurgia. Com certeza. É. E é isso que é um eu outro falo. assunto que a gente devia também trazer um profissional para tratar. Um assunto Exatamente. importantíssimo para conversar aqui. Sabe por quê? E o pior é que você vê o seguinte, que é esse padrão que vende. Eu tenho, por exemplo, e como as redes sociais é fake, né? Se fake fosse processo, eu nem sei como é que ia ser. Porque a quantidade de pessoas que hoje estão ali, eu digo que 90% da rede social é fake. Falando coisas, dizendo coisas, vendendo fórmulas mágicas de felicidade, Sim. de como ficar bem, fazendo um exercíciozinho, 90% E tem é aquele mentira. negócio que parece clichê, mas existe, né? Que é a positividade tóxica. Totalmente. Não é clichê, não. Não é, não? Não, é verdade. A positividade tóxica é a pior coisa que tem, a tal da ditadura da felicidade. O que é a ditadura da felicidade? Você não pode falar nada que não seja muito legal. Você tem que contar coisas extraordinárias. Aí vamos lá. Positividade tóxica é caldo de cultura para narcisistas. Uma coisa está ligada à outra. Meu Deus, cara. Entendeu? Total. É Exatamente um isso. movimento. É um E aí as movimento. pessoas falam, Brasil. Gente, é um movimento global. Global. Eu hoje acho tão engraçado quando as pessoas falam, não, mas aqui no Brasil, eu falei, gente, então vocês não estão olhando Sim. o universo ao redor. Sim. Sim. Por exemplo, Até porque a gente nunca foi criador de tendência, né? Vamos Sim. lembrar. exatamente, eu a gente tá adoraria copiando falar tendência isso. há muitos e muitos anos. Hoje, você vê o Putin. Eu não tenho dúvida que o Putin é um psicopata. O narcisismo no Putin é uma coisa absurda. Aquelas cenas dele andando no cavalo com os peitos de fora. Cara, é surreal. Sabe? E um cara de uma frieza. Aí, outro dia, eu estava vendo um cara que estava fazendo leitura, que ele fez assim, estava com medo. Medo nada. Ele estava com aquela coisa de desprezo. Tipo assim, caguei, vou fazer isso mesmo, é isso que eu vou fazer e ponto. Ele vai voltar atrás? Não. Porque, assim, ele não tem... Qual é a saída do Putin hoje? Não tem. Ele jogou uma carta mais alta do que não sei o quê. Ele não tem medo. O psicopata não sente medo. Ele não tem nada a perder. Ou seja, se ele recuar, ele perde o poderio dele. Ele não vai entregar o poder. Ele não vai. Ele só tem duas coisas. Ou ele vai avançar e realmente fazer uma terceira guerra mundial mesmo, e vai ter de parceiros vários outros ditadores. A gente vai viver uma nova era de ditadores psicopatas. Ou então ele se mata para entrar para a história. Se ele tiver todo cercado, como fez Hitler. Sim. Você acha que Hitler morreu porque estava com medo? Não. Porque morrer para psicopata não tem esse peso que tem para gente. Eles já são deuses. Eles não vão encontrar com Deus, eles já vivem com ele. Né? Então, assim, ele morreu para não se entregar, para não dar o gosto para o outro. Para entrar para a história mesmo. Para entrar para a história. Nossa. Que loucura. Nossa. E tanto que o Hitler deixou tudo organizado, né? Tipo, chegou para os funcionários, olha, vocês vão, mas antes de ir, vocês me botem fogo. E ele se deixou botar fogo. E era uma ordem que tinha que ser cumprida. Vocês vão fugir agora, mas vocês vão me botar fogo aqui.